Olá, muito bom dia a todos nossos irmãos e amigos do canal Filemon. A paz do Senhor a todos. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. O canal Filemon tem sido um canal de bênção a todos quantos já estão fazendo parte desta família. E eu convido você, caro amigo, caro irmão em Cristo, irmã em Cristo, ao assistir esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joia, faça o seu comentário, compartilhe este link com seus irmãos, seus amigos. Peça para eles se inscreverem no canal Filemon, amém? Para fazer parte dessa família. Se você já é um inscrito do nosso canal, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e faça parte deste povo, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família e para o teu coração nesta manhã. A palavra que eu quero dizer é concernente a santidade. Eu gostaria de, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, quero ler esses dois versículos para as nossas meditações. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Diz o Senhor. Essa palavra foi o próprio Deus que falou, né? E o evangelista João, ele fez menção da mesma aqui para nós. Mas o que eu fico meditando é o seguinte: que como pode uma pessoa que tem o seu lugar como criatura de Deus, como devemos nós, criatura finitas, que caiamos em pecado, caiamos em contradição muitas vezes, como que nós poderemos ser santo igual a Deus? Pois ele disse: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E agora, será que nós vamos alcançar esta qualidade de ser santo como Deus é santo? E eu quero responder esta pergunta para você, que nós, como criaturas de Deus, nós não vamos chegar a essa estrutura de sermos santos como Ele é santo, vivendo esta vida que nós vivemos aqui na terra. Nunca seremos santos igual a Deus aqui nesta vida. Bem entendido, aqui nesta vida nós nunca seremos santos igual a Ele. Mas o nosso relacionamento com Deus nos torna santo de acordo com a sua manifestação. O nosso relacionamento com Deus nos faz uma pessoa santa de acordo com a manifestação de Deus na nossa vida. Amém? Aí nos tornamos santos. Eu tenho um versículo aqui de suma importância, porque toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus
para ensinar, para exortar, para redarguir e para corrigir. Este versículo que eu tenho aqui, que se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz assim: E disse: Não te chega para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Veja bem, nós conhecemos a história de Moisés desde o seu nascimento. Nós conhecemos as perseguições que foram criadas pelo rei Faraó contra o povo hebreus que estava no Egito. Nós observamos que houve aquela ordem de Faraó para que todos os meninos que nascessem entre os hebreus fossem mortos. Porém, as parteiras não concordaram com a tal ordem e ali começaram a dar proteção aos meninos hebreus que nasciam. Até que um dia nasceu o pequeno Moisés e ali, procurando um meio de protegê-lo, a mãe de Moisés, ela fez uma arca de junco, colocou Moisés na arca e colocou no rio Nilo. E aquela arca ficou navegando em cima das águas do rio Nilo. A Bíblia nos diz que a filha de Faraó foi para o rio se banhar junto com as suas moças, com as suas damas. Ela observou que estava lá uma arca, ela ouviu um choro. Ela enviou que alguém fosse lá e pegasse aquela arca e trouxesse. Ela disse: dos filhos dos hebreus é este. E ela então se dispôs a criar Moisés. E nós sabemos que Moisés, sendo criado pela filha do Faraó, no próprio palácio, ele recebeu ali todas as instruções, como ele deveria se comportar diante do rei, diante do reino onde ele estava sobrevivendo. Ele tinha toda a instrução como ele pudesse reagir dentro do palácio. Mas um determinado dia, Moisés deparou com os egípcios maltratando os hebreus. E ele não aceitou aqueles maltratos e ele lançou mão de um egípcio que maltratava os hebreus e o matou. E enterrou na areia, tentando escondê-lo. Mas no dia seguinte veio a notícia e Moisés começou a ser perseguido pelo rei Faraó para ser morto. A Bíblia diz que Moisés fugiu do Egito, foi para uma terra chamada Midian. Lá encontrou um sacerdote por nome de Reuel, e esse sacerdote tinha algumas filhas, e Moisés casou com uma das filhas de Jetro. Jetro é título de excelência. Jetro não é o nome do sogro de Moisés, o nome dele é Reuel. Mas Moisés então lhe foi
cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. E um dia ele conduziu as ovelhas atrás do Monte Horebe. E lá atrás do Monte Horebe tinha uma moita de sarça ardente, que era muito comum ter essa erva no deserto. Sarça ardente. E observamos que um dia Moisés conduz o rebanho até este local e de repente ele olha e ele vê que ali manifestou-se um fogo naquela sarça. E ele ficou observando que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Ele, entusiasmado com aquela visão, ele disse: virarei para lá e verei essa tão grande visão. Mas disse Deus: não te chegues para cá. Tira primeiro o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Aquela sarça só tornou-se santa porque Deus manifestou nela. Após ele conversar com Moisés e deixar as suas diretrizes, as suas ordens a Moisés, ele se retirou e aquela sarça era uma sarça comum, como as outras sarças que podiam ser consumidas por qualquer labareda de fogo. Então, quando Deus se retira do local, o local volta a ser um lugar comum. O altar só é santificado quando existe uma manifestação de Deus naquele altar. É por isso que o altar, ele não pode estar quebrado. É por isso que o altar, ele tem que estar consertado diante de Deus, para que Deus possa se manifestar nesse altar. Observe só que Elias, ao desafiar os 450 profetas de Baal, primeiro ele consertou o altar. Tendo consertado o altar, ele orou. E Deus manifestou em fogo e consumiu o altar, consumiu o holocausto, queimou toda o holocausto e o fogo lambeu até as águas que estavam em volta do altar. Mas primeiro o altar foi consertado. E nós observamos aqui, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 29, versículo 43, que Deus fala assim: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Ninguém é santificado se não houver uma manifestação de Deus na vida dessa pessoa. Ainda no versículo 44 ele diz: e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Veja bem, mas sem a manifestação de Deus, o altar não é santificado, a congregação não é santificada. É preciso que haja a manifestação de Deus. Quando a igreja se reúne no local para cultuar o Senhor, aquele lugar é santo, porque Deus manifesta na igreja. Mas quando a igreja também se retira dali, que não tem mais a manifestação de Deus, aquele templo, aquele salão, aquele local onde se reunimos, se torna um local natural como qualquer outro. Você pode pôr um mercado, qualquer coisa que quiser, num salão que funciona numa igreja. E aqui no versículo 45 diz: habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus.
é-nos dito que devemos ser santo, porque Deus é santo. Em Levítico capítulo 19, verso 2. Fala toda a congregação de Israel, e diz-lhes: santo serei, porque eu, repetindo, e disse-lhe: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Né? Agora, tem condições de nós sermos santos, como Deus é santo? E eu, nas minhas palavras pessoais, confesso que essa condição só vai existir quando a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que aí seremos perfeitos como Ele é perfeito. Aqui na terra, irmãos, queridos, é o nosso relacionamento que nos faz nos aproximar da santidade de Deus. E o nosso relacionamento com Deus nos torna santo, porque o nosso Deus é santo. Deus promete estar com seu povo e fazer possível a sua santidade. No livro do profeta Isaías, no capítulo 35 e versículo 8, diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Aleluia! Este é o caminho, né? Caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão. Esse caminho não é para qualquer um. Esse caminho é para que o povo de Deus caminhe por este caminho, e até mesmo os loucos não errarão. Este caminho santo é o caminho que os peregrinos justos percorrerão desde o deserto de sofrimento até a Nova Jerusalém. Nós vamos percorrer por esse caminho, passar por todos os desertos do sofrimento aqui nesta vida, e até chegarmos em Jerusalém. Assim como Israel do Antigo Testamento, a igreja tem um relacionamento com o Senhor. A nossa adoção como filho de Deus nos dá o direito de se tornarmos santos. Aleluia. Na primeira epístola de João, queridos, no capítulo 3 e versículo 2, ele disse assim: amados, agora somos filhos de Deus. Veja bem, se ele diz que agora somos filhos de Deus, é porque antes nós éramos filhos apenas por criação. Éramos o quê? Uma criatura que a qual Deus o tinha criado. Mas agora, na adoção através de Jesus Cristo, agora nós somos filhos de Deus. Veja bem aqui, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Veja bem, através da adoção, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque santo, perfeito, imaculado, nós vamos ser como Ele é, somente quando Jesus Cristo voltar e arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja, aleluia, e passarmos
por todos os processos que a Bíblia nos diz, aí sim seremos santo com perfeição. Aleluia. Veja bem, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós vamos ver Ele como Ele é.